Você sabe muito bem que para fazer muito dinheiro com cripto, eu tô falando de muito dinheiro, você precisa arriscar muito. Agora então, nesse vídeo eu vou montar uma carteira junto com você com os ativos mais arriscados possíveis, focando e com o objetivo de ganhar muito dinheiro, fazer uma multiplicação completamente irreal. Isso seria praticamente uma carteira de tudo ou nada. Vamos lá. Essa carteira eu tô chamando de Kamikaze. E o nome fala por si só, tá? Uma carteira de tudo ou nada. E dentro desse tudo ou nada, você tem que entender o princípio básico, que é mais risco, mais retorno você pode ter. Enquanto mais risco, você tem sim uma chance, e entenda isso, tá? Uma probabilidade de você perder todo o seu investimento. Enquanto, junto com isso, tem sim uma probabilidade de você ter um bom retorno e multiplicar bem o teu capital. E aí vem a pergunta, qual que seria um valor de referência, um benchmark de quanto que eu poderia multiplicar minha carteira em um cenário de extremo risco? Então, um valor interessante para você levar como métrica é 50 vezes. E se você acha que multiplicar o teu investimento, seu capital em 50 vezes é pouco, você está completamente iludido pelo mercado, porque você acha que isso é muito fácil, só que não é todo mundo que vai fazer uma multiplicação dessa. Para você chegar nisso, você tem que arriscar muito, você tem que arriscar certo. Isso é importante. Então, eu já deixei bem claro, tá, em vários vídeos que esse ciclo de alta, esse bull market do mercado de cripto não vai ser moleza, principalmente na hora de sair. Tá? Então você tem que tomar muito cuidado. Se você não é inscrito nesse canal, faça isso agora mesmo, não por mim, por você, para você ter mais informação e conteúdo. Eu tô aqui para te ajudar. Então vamos lá. Entendendo isso, a gente agora vai para a parte de seleção de projetos. E como que vai ser toda essa metodologia de escolha? Porque tem mais de 1 milhão de projetos em todo o mercado. Como que você vai certificar que você está pegando pelo menos uns projetos que tem uma probabilidade boa de subir? Então a gente vem para cá. Primeira coisa, o tamanho de mercado de cada projeto. Eu botei aqui de MCAP. O que é MCAP, Douglas? Se você for entrar no ranking de moedas do mercado, você vai ver que do lado de cada moeda tem aqui, ó, Market Cap, que é o tamanho de mercado. Logo, como que vai ser a tua forma de pensar? Se o Bitcoin aqui tem $1 trilhão em todo o mercado dele, para, em tese, tá, dobrar de preço, o Bitcoin dobrar aí para os 120 mil dólares na cotação, ele precisa ter uma adição literalmente do dobro que está aqui. Então você precisaria ver entrando no Bitcoin $1 trilhão. Isso você não tira com muita facilidade de qualquer lugar, não é tão fácil assim. Agora, se você for descendo lá no ranking, pegando os projetos mais menores, para não matar o português aqui, você vai ver que tem projeto aqui com market cap de 55 milhões. Então, se você for dobrar esse capital, pelo menos especular no dobro do preço desse ativo, ter um lucro de 100%, você precisaria de 55 milhões de dólares, o que é muito mais fácil do que um projeto como Bitcoin. Então, a gente está comparando $1 trilhão com 55 milhões aqui nesse caso. Então, olha a diferença, cara. É muito mais viável um projeto desse aqui dobrar de preço, mas dentre vários, você não sabe se esse aqui vai vingar. Então, tem alguns fatores que a gente consegue analisar para melhorar essa probabilidade, tá? E aí a gente vem aqui para o principal, a escolha desse market cap. E para você compor uma carteira de alto risco, na minha opinião, tá? A forma que eu uso para fazer essa segmentação de ranking das moedas por risco, para mim, alto risco são moedas que têm um capital, pelo menos um tamanho de mercado menor que 100 milhões de dólares. Então, abaixo disso, você já tem vários projetos e projetos com um capital que não é a mesma coisa que o Bitcoin da vida. E você ainda tem um capital, um potencial de multiplicação, mas ao mesmo tempo você tem um risco sim dentro disso. E aí a gente entra nos critérios de escolha, ou seja, de divisão da carteira. E o que eu tenho em mente nessa carteira aqui Kamikaze? De 4 a 6 projetos. Não dá para você pegar e comprar um projeto só, porque a gente tem muitos projetos no mercado. Para um que você escolher valorizar dentro de milhões, você não está muito a favor das probabilidades. Então, não é botar um monte de projeto, mas também não é botar tudo concentrado em um só. Então, de 4 a 6 você consegue fazer uma carteira assim, um pouco mais nichada,
tá? E mesmo assim especulando bastante no risco. E a gente vem aqui, você pode botar pelo menos nessa carteira de 1 a 2 projetos menores que 10 milhões ou 2 a 4 tá? Não ou 2 a 4 projetos de 100 milhões de dólares nessa casa. Então aqui você teria praticamente metade da carteira em um projeto super arriscado de 10 milhões de dólares para baixo, enquanto você tem dois que já estão um pouquinho mais acima, com 100 milhões mais ou menos, 75, 90 milhões, que é um projeto um pouco mais consolidado que vários outros minúsculos que tem nesse mercado. Então essa foi a forma que eu pensei, mas você tem que entender que isso aqui é um risco extremo. E por que é um risco extremo? Eu falei para você que o próprio Bitcoin, para ele dobrar de preço, ele precisa sim de 1 trilhão de dólares. Para ele cair pela metade, cair 50%, ele precisa ver, em tese, tá? Em tese, metade desse market cap caindo. Então, 600 bilhões de dólares sumindo do Bitcoin. Isso é fácil? Dependendo, é sim. Só que é muito mais fácil você ver um projeto pequeno. Eu vou pegar agora projetos até menores aqui. Eu vou além da página do ranking. Eu vou descer aqui para a página 8. É muito mais fácil você ver projetos aqui com 26 milhões de tamanho de mercado sumindo 50%, que dá 8... Nossa, quase que eu matei o português. O português não é matemática, agora eu matei todo mundo. Enfim, olha só. Metade desse valor sumindo, porque é um projeto pequeno. Então, se os poucos investidores, o pouco dinheiro que está nesse projeto quiser sair e escolher outro projeto, esse projeto ele some do mapa e você vai ter uma perda aí de mais ou menos 100%, 99%, dependendo, o que é um baita prejuízo. Então, por isso que o risco é altíssimo e você não ignora isso. E é por isso que está aqui, risco extremo. Uma carteira dessa não tem essa de ganho garantido, que vai ser moleza, não, cara. Você está trabalhando nas probabilidades, tá? Então você tem que entender o risco. Eu quero deixar isso bem claro porque tem gente que acha que o mercado tem a obrigação de fazer você ficar rico, que te dá milhões. E não é assim que funciona. O mercado é muito seletivo para quem realmente vai sair por cima. E são vários testes que você tem que fazer para você chegar num papel ali de sair vitorioso no mercado. E você vê que com quedas, sustos, o mercado vai selecionando as pessoas que realmente estão aptas a vencer ali dentro. E presta atenção, se você está precisando de orientação, ajuda para otimizar, estruturar a sua carteira e principalmente passar pelo ciclo de alta, tendo ajuda na hora de vender, você tem a chance de entrar na mentoria. Só que o tempo está curto. Quando o mercado engatar numa alta, eu não vou liberar mais a mentoria para entrar, porque eu quero pegar as pessoas antes e auxiliar durante, não a pessoa entrar em qualquer hora, tá? Então essa mentoria é selecionada, tem que ter o capital mais relevante para entrar. Se você tiver interesse, o link na descrição. Eu tenho que avaliar. Se você for aprovado, eu entro em contato contigo. No mais, clica lá, não perde essa chance, tamo junto. E aí a gente vem para o seguinte: escolha de projetos. Como filtrar as chances? Então a gente tem 3 alternativas aqui para fazer esse filtro dos projetos. Primeiro, o supply, a quantidade de moeda disponível no mercado. Por que isso é importante? Porque trabalha na parte da inflação ou deflação do projeto. Vamos lá. Por que o Bitcoin é o que ele é hoje? Por que a tendência é ele valorizar conforme o tempo for passando? Porque ele tem um limite de impressão de Bitcoin, que no caso são 25 milhões de BTC no mercado. E a gente já está em 19 milhões. Então está praticamente aqui 94% de todo o supply do Bitcoin já em circulação. Então não tem essa de ficar imprimindo toda hora Bitcoin. Ele tem um limite. E se todo mundo, crescentemente, as pessoas quiserem comprar mais e mais Bitcoin, ter mais, a tendência dele é sempre valorizar, porque o interesse e a demanda é cada vez maior, enquanto a oferta, o que está disponível no mercado, ela está estática, ou até às vezes diminuindo por conta de Bitcoin se perdendo no meio do caminho. Então, olha como é que isso favorece muito para a valorização do ativo. Então, se você espelhar esse pensamento de escassez da moeda para uma cripto mais arriscada, você já está trabalhando um pouco mais a favor das probabilidades de dar certo. Tá? Então, o que a gente puder fazer de 1 em 1% para dar uma chance maior de fazer um bom investimento
é válido. Apesar de projetos super arriscados, não tem muita coisa que salva, tá? Vai ser literalmente você fazer algumas pequenas boas escolhas e ver se o mercado vai abraçar aquilo. Se abraçar, aí sim você faz muito dinheiro. E a forma que você deve pensar, nisso que eu acabei de falar sobre o supply, é o seguinte: porque a moeda fiduciária, o dólar, o real, sofre de inflação, vai perdendo valor conforme o tempo for passando. Você vê isso em vários gráficos de várias moedas. Porque os bancos centrais podem imprimir o quanto eles quiserem. Então, o fato de você ter o poder de botar cada vez mais moeda em circulação, isso quebra a valorização dela. Então, qualquer ativo que for na contramão disso e limitar a produção da moeda, tá aí um ponto a ficar esperto. Segundo ponto, nós vamos para demanda. Não adianta você ter um supply, uma quantidade de moedas limitada no mercado em circulação, enquanto você não tiver ninguém querendo comprar. Não é à toa que vários projetos que são extremamente bem fundamentados, que estão lá no final, no escambau do ranking do mercado, elas não valorizam. E por quê? Porque ninguém quer comprar. Um ativo aqui tem 20 mil dólares de tamanho de mercado, e a galera não quer comprar porque não sobe, porque não tem interesse. E se tiver interesse, isso se unir a um supply limitado, tá aí um projeto que pode valorizar muito. E aí sim você consegue ver valorizações colossais. Cara, se você pegar o mercado, uma moeda pequena, com toda essa estrutura, e o mercado abraçar essa ideia, você pode fazer uma multiplicação bem acima de 50 vezes. Às vezes, dependendo do time que você entrar no mercado, você pode ter uma valorização de 1000 vezes. Isso não é brincadeira, até porque você sabe que muitas pessoas ganharam dinheiro sim, fizeram essa transformação. Mas foi fácil? Para elas pode ter sido lá atrás, quando o mercado era pequeno. Hoje o mercado está bem maior, bem mais amadurecido e, além disso, você tem milhões de projetos no mercado. Então você já entendeu que não vai ser fácil, não vai dar para todo mundo fazer esse ganho absurdo. Terceiro ponto, fundamento e atividade do projeto. O projeto que você escolher, ele precisa ter uma atividade, ele precisa estar sendo desenvolvido e ter interesse pelo menos pela equipe que criou ele. Esse é o principal, porque se os caras criaram e estão nem aí pro projeto, você está fazendo o papel de besta ali, investindo no negócio que nem os desenvolvedores estão botando a fé e energia para fazer aquilo valorizar. Então é perda de tempo e perda de dinheiro. Nesse momento do ciclo é crucial você fazer uma boa escolha, porque a gente está praticamente bem próximo, estatisticamente, de uma das maiores altas do mercado. Então a gente tem que aproveitar, você tem que aproveitar isso. Se você quer arriscar mais, aí sim você tem que ser um pouco mais cuidadoso, porque projetos pequenos são muito mais voláteis e perigosos. Qualquer brincadeira, você vai ter uma perda de 80% a 90%. Isso na maioria das vezes. Então é uma junção de timing e uma junção de você fazer um estudo mais aprofundado e tentar melhorar as chances, sendo que no geral acaba sendo um pouco na sorte se o mercado vai abraçar aquilo ou não. Mas se a equipe, os desenvolvedores estiverem fazendo uma forcinha para valorizar, pelo menos para desenvolver o projeto e fazendo um bom marketing, aí tá uma boa chance da moeda ser vista pelo mercado. E aí entrar investidor nela. E um papel que muita gente fala, né, que é importantíssimo, é o quê? A listagem em corretoras. Então, se você quer ser um investidor iniciante de um projeto que tem um potencial absurdo, na maioria das vezes, seria interessante você buscar um projeto que não está em corretoras famosas. Então, se ele não tiver listado em várias corretoras, tá aí um ponto positivo, que se no bull market esses projetos forem listados, você já tem uma fonte de liquidez boa ali. Porque tem muita gente que não sabe comprar uma cripto que não está em nenhuma corretora. E aí, quando é listada, o cara fala, pô, finalmente eu vou comprar. Então fica mais acessível para todo mundo. E aí sim, é bem possível que a moeda atraia mais volume. Isso a gente já viu várias histórias. Uma moeda subindo muito, pumpando muito durante a listagem. Em outros casos, a moeda caindo bem. Então, apesar disso aqui, não tem certeza de nada. Finalmente, os projetos. Nessa carteira, eu acabei selecionando 4 projetos, 2 de 100 milhões de market cap, 1 de 5 milhões e um minúsculo de 500 mil dólares de tamanho de mercado. Começando pelo de 100 milhões, nós temos a Spell. Por que isso? Vai ver que cada uma tem uma característica diferente, isso aqui não é uma recomendação de investimento,
É só para você ter uma referência da faixa de ativos, tá bom? Então, olha só, a Spell aqui tem 97 milhões de dólares de tamanho de mercado, então tá dentro desse critério e ela vem caindo muito desde 2021. Lá no último ciclo, ela chegou a bater 2 bilhões de dólares em tamanho de mercado, o que era muita coisa, e assim como outros projetos desvalorizou demais. Então, entendendo isso, aqui no CoinMarketCap, qualquer moeda que você for ver, embaixo tem os markets, os mercados que ela está listada. E você vai ver que tem na Binance, Coinbase, OKX, Bybit, SushiSwap, Kraken, que são as corretoras mais famosas. Então, essa moeda já está bem consolidada, já está listada em várias corretoras, tá? É interessante você analisar também o supply circulante, ver se tem algum limite, isso aí você tem que fazer um estudo mais aprofundado no projeto, mas a Spell acaba sendo um projeto que está em uma tendência muito de baixa, e aí ela pode até dar um retorno interessante caso ela retome uma tendência de curto prazo, assim como todas as moedas, pelo menos agora, estão caindo, então elas têm o potencial ainda assim de fazer uma leve recuperação. Agora, o quanto que elas vão subir vai depender da próxima etapa do ciclo que a gente entrar, tá bom? E aí, segundo projeto de 100 milhões, Rio. Esse projeto aqui, ele já pega uma parte mais técnica de RWA, você deve conhecer. E esse market cap aqui no CoinMarketCap está errado, ela não tem 8 milhões de dólares, ela tem, bota um zero a mais, tem 79, 80 até 100 milhões de dólares de tamanho de mercado, tá? E aí você vai ver que ela está numa tendência muito diferente da Spell, uma tendência clara de alta, pelo menos desde 2023. Descendo, você vai ver que ela não tem a listagem, pelo menos na Binance, que é a maior corretora do mercado, então é interessante você ver se vale a pena, se faz sentido para você investir em projetos que ainda estão atrás, né, em questão de listagem, porque uma listagem em pleno bull market pode ser muito favorável sim, para ter uma valorização do ativo, tá? Então, entendendo isso, vamos para a próxima, de 5 milhões de dólares, que é UMB, Umbrella. Então, se você for analisar a UMB, aqui a gente já tem um fator interessante. Ela tem 3 milhões de dólares aqui praticamente, o que é um valor muito pequeno e o risco disso aqui aumenta demais, tá bom? E aí você tem que ver a tendência. Então, olha só como é que a tendência no último mês ela tá só caindo pelo visto e também bem lateral. Ela não tem tanta volatilidade, isso aqui é um risco imenso porque qualquer compra, qualquer venda pode mudar o preço de uma forma rápida e brutal. Se for contra o teu investimento, você tem um prejuízo grande. Então, a expectativa é que isso aqui em algum momento tenha alguma demanda durante o ciclo de alta e possa te dar um retorno. Então, isso aqui é para você ter uma noção dos ativos, pelo menos aí você tem que fazer a avaliação que eu te mostrei antes, né? O supply circulante, o total. Eu não vou ficar entrando muito em detalhes o que eu vi em cada projeto, mas eu fiz uma análise assim mais aprofundada em cada projeto, por isso que eu selecionei eles, tá? Mas eu quero que você faça o mesmo e principalmente vendo os ativos que você quer investir, não seguindo cegamente uma pessoa que está fazendo um vídeo educacional no YouTube, então presta atenção. E o último, nós temos um projeto de 500 mil dólares de tamanho de mercado, que é extremamente arriscado, e o nome dela é Nut. E Nut é um projeto muito pequeno, extremamente arriscado, numa tendência maluca, como você pode ver, e esse projeto é um meme. Então você sabe como é que é a comunidade meme, e não tem nada melhor do que um meme para você especular. Então tem gente especulando em projetos grandes, sendo que às vezes o meme, que está totalmente para trás, pode ser sim digno de uma boa valorização, mas isso vai depender de vários fatores, da comunidade, do mercado abraçando e querendo investir em uma moeda como essa dentro de vários memes que nós temos. Então, se você descer aqui em mercado, você vai ver que essa moeda não está listada praticamente em nenhuma corretora. Se isso acontecer, bom, a gente vai ver um meme entrando na jogada, e pode ser, a gente não sabe se isso aqui pode ter uma valorização ou não, mas o que importa é analisar o projeto, o supply, se faz sentido investir nisso aqui e quanto dinheiro você colocaria, pelo menos em outro projeto, fazer uma divisão boa da sua carteira. Então, eu espero que com isso tudo você tenha tido uma dimensão muito boa de como você pode fazer uma divisão de uma carteira arriscada, entendendo que não é dinheiro fácil, né, garantido. Muitas pessoas acham que isso aqui é mole, sendo que não é. Então presta muita atenção no que você está fazendo. Poucas pessoas de fato ganham muito dinheiro com o mercado. Para você ganhar, você tem que saber exatamente o que você está fazendo e não se emocionar no meio do caminho.
Então presta atenção. Mas muito obrigado pela companhia, um grande abraço e tamo junto.